trabalhar agora com um menino, né? Com um menino aqui que dá trabalho para muita gente, seja no nosso uso do dia a dia, né? Seja também na hora do concurso, seja na hora da gente também trabalhar com a discursiva, na hora da gente vai escrever, dá aquela ideia, pô, vou colocar um cujo aqui, e às vezes a pessoa acaba se equivocando. Na boa, eu sempre falo com o pessoal quando vai falar discursiva, vai fazer discursiva, vai fazer a redação discursiva. Na hora que for empregar a palavra onde, cara, todo examinador, ele bateu o olho na palavra onde, bateu o olho na palavra cujo, ele já vai, opa, peraí, deixa eu passar aqui de novo para dar uma olhadinha para verificar se o candidato não vacilou. Cara, é assim, não tem jeito. Então, quando você empregar a palavra onde, verifique, vem cá, esse onde, ele está sendo empregado realmente com valor de lugar? O que ele retoma efetivamente é um lugar? Lembra daquela frase que a gente colocou? Isso ocorreu em 2001, onde? Não, o onde não retoma tempo, tem que ser o quando, beleza? Tem que tomar cuidado. Algumas pessoas falam assim, esse foi o problema onde as pessoas fazem assim, assim, assim. Não, esse é um problema que as pessoas deixaram acontecer, alguma coisa assim. Mas eu não posso colocar o onde para retomar problemas, beleza? Toma cuidado com isso. E a palavra cuja é outra também, cara. Por quê? A gente tem cursos e cursos aí de discursivos, a gente vem corrigindo bastante, e a mesma coisa que os examinadores fazem, a gente também faz. Bateu o olho no onde e no cujo, tem alguma coisa errada. Bate alguma coisinha que está errada. Então, qual é o macete que eu normalmente falo com o pessoal? Cara, na hora, bateu a adrenalina, você está fazendo a discursiva lá e tal, troca o onde pelo em que. Pronto. Você viu lá que você pode trocar o onde pelo em que tranquilamente? Né? Pode fechar os olhos e colocar lá. Tirou o onde, colocou o em que, numa boa. Para quê? Para evitar que na pressa você coloque o onde para retomar um elemento que não é lugar. Aí você vai ter problemas. Cujo. O emprego do cujo, moçada, é o seguinte. O cujo ele ficará entre dois substantivos. E aí você vai perceber o seguinte. Entre dois substantivos, e vai haver entre esses dois substantivos um valor de posse. Você vai subentender a preposição de, beleza? Então a primeira coisa que você vai analisar aí com o pronome relativo cujo, ele fica entre dois substantivos. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar a estrutura, depois eu vou colocar um exemplo. Aí o que vai acontecer? Depois que a gente tiver tudo prontinho aqui, eu vou dar um tempinho, você faz um printzinho disso daí, e aí você vai acompanhando. Belezinha? Vamos comigo, olha só. Então a gente tem aqui, ó, emprego do cujo. O cujo, ele fica entre dois substantivos, como a gente falou, tá ok? Show de bola. Um detalhe importante é o seguinte, se há um valor de posse aqui, esse cujo vai subentender a preposição de, vai subentender. Já vou até colocar uma setinha aqui, ó. É esse substantivo, é desse substantivo aqui. Daqui a pouquinho eu vou colocar exemplo, vai ficar mais fácil você notar, beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui, de repente, a palavra criança. Tá, ó. Eu tenho a palavra criança, eu tenho a palavra pai. Aí eu vou e coloco o quê? Cujo. Veja bem, quando eu falo criança cujo pai, então eu vou ter aqui a subentender que é a preposição de, e eu vou ter o quê? Ó? O pai da criança. Então eu teria aqui o seguinte, ó, a criança cujo pai esteve aqui, a criança cujo pai esteve aqui, foi embora. Pronto, está aqui. Tá? Beleza. Então a informação aqui, a oração adjetiva é cujo pai esteve aqui. Tá vendo só? Aí você vai perceber o que? Olha só, cara. Você tem a preposição de subentendida, não vai ficar escrita aí. A criança cujo pai. Quando a gente fala cujo pai, você vai perceber o que? A palavra cujo, pronome relativo cujo, faz subentender o substantivo anterior, precedido da preposição de. Terror do céu, não vou entender nada disso daí, não esquenta a cabeça, calma, calma. Vou pegar aqui, ó, outra estrutura. Lembra que eu falei com você, ó? Esta é a casa que foi demolida. Beleza? Tranquilo. Veja bem, ó, eu tenho o que, nós falamos assim, terror. Você falou o seguinte, ó, quando a gente tem o que,
a gente subentende a palavra anterior. Beleza. Olha só, casa foi demolida. Você entendeu na boa, não foi? Olha só, peguei o que? Ele retoma a palavra casa. Casa foi demolida. Pronto. Só que a gente falou que o cujo, ele vai subentender a preposição de, por ele ter um valor de posse. Então, veja só que o que, ele retoma o substantivo anterior e pronto. Só que com o pronome relativo, o cujo, você vai retomar essa palavra aqui antes, ó, criança, e ela vai ser precedida do de, tá ok? Então eu falo aqui embaixo, ó, acompanha comigo, ó. Esta é a casa que foi demolida. Eu vou entender aqui o que? A casa foi demolida. Esse que aqui eu retomo, né, a palavra casa, então eu vou ler aqui, ó. No lugar de que, eu leio casa. Casa foi demolida. Ah, terror, entendi. Beleza. Agora você vai ver o quê? Cara, agora é o seguinte, ó. Com o cujo, quando retoma a palavra criança, por a gente ter o valor de posse, essa palavra, o cujo aqui, ó, vai fazer subentender criança precedido da preposição de. Então, quando eu falo assim, cara, cujo pai esteve aqui, o que a gente vai entender? O núcleo vai estar aqui, ó. O pai da criança esteve aqui. Tá vendo só? Então veja aqui, ó. O pai da criança. Quando eu falo cujo, eu vou entender de mais o substantivo anterior. Anota aí. Quando eu falo cujo, eu vou entender preposição de mais substantivo anterior. Anota aí. Quando eu falo cujo, eu vou entender preposição de mais substantivo anterior. Por que eu vou subentender a preposição de? Porque ela tem valor de posse. Tá legal? Esse é o detalhe. Então vamos limpar isso daqui para ficar melhor. Tá? E aí a gente viu, opa, tranquilo, então ó, está entre dois substantivos, e eu tenho aqui a palavra cujo, tranquilo. E aí você já viu, ó, se eu falo, quando eu falo a palavra cujo, eu vou subentender a preposição de mais substantivo anterior, terror, beleza? Você anotou e vai me ajudar aí, ó. Quando eu falo a palavra cujo, eu subentendo a preposição de com substantivo anterior, tá ok? Show de bola, daqui a pouquinho a gente vai fazer mais isso. Terror, por que você colocou essa chave aqui? É o seguinte, cara, eu coloquei essa chave aqui para poder estruturar para você. É como a gente também colocou no nosso PDF. Eu deixei essa lacuna aqui, ó, para você preencher, se julgar, se achar que cabe, né? Uma preposição antes. Terror, pode ter preposição antes do cujo? Pode. Dependendo de quem? Da função sintática do cujo mais substantivo. Então note que o cujo mais substantivo posterior ocupa uma função sintática. Então, vamos supor, e eu vou colocar exemplos daqui a pouquinho, que ocupasse a função de sujeito. Se o cujo mais substantivo posterior ocuparem a função de sujeito, pode ter preposição aqui, terror? Não. O sujeito não é preposicionado, né? Beleza. Terror? Se ocuparem a função de objeto direto, vai ter preposição aqui? Não, não vai ter não. Beleza? Não vai ter mesmo não, tranquilo. Terror, se ocuparem a função de objeto indireto, complemento nominal e também adjunto adverbial, aí vai ter que ter preposição aqui, não tem jeito. Porque o objeto indireto, complemento nominal e adjunto adverbial, eles são precedidos de preposição. Concorda comigo? Belezinha, então vamos limpar isso daqui para a gente trabalhar com os exemplos e você observar, tá legal? Um detalhe importante é o seguinte, que como a gente falou que aqui nós temos um termo, né, da oração, o núcleo desse termo é o substantivo que aqui está, é o substantivo posterior. Ele será o núcleo, tá legal? Beleza. E cujo é palavra variável, ela vai caracterizar, tá ok? Ó, como o de, né, que vai ficar subentendido, tem valor de posse, eu tenho o cujo, que é um adjunto adnominal, e com o seu núcleo vai concordar, tá legal? Belezinha, então vamos limpar isso daqui para ficar melhor, tranquilo? Então, aqui a gente colocou essa setinha aí para você observar, tá legal? Belezinha, vamos então agora trabalhar com exemplos para ficar mais fácil. Lembra que eu falei com você que o cujo fica entre dois substantivos? Está aqui.
E aí você vai anotar agora mais um detalhe muito importante que a Fundação Carlos Chagas, não só a Fundação Carlos Chagas, como várias e várias outras bancas também, exploram demais o erro que a gente comete no dia a dia. Quando a gente coloca um artigo, né, antes do depois do cujo, quando a gente coloca pronome, cujo o pai, cujo aquele pai, cujo ele, tem jeito, gente? Não. Então o cujo, ele fica entre dois substantivos, podendo antes dele ter preposição, a gente vai mostrar os casos aqui. Quando o cujo mais substantivo ocuparem a função de objeto indireto, adjunto adverbial, complemento nominal, beleza? Mas ocupando a função de sujeito, de objeto direto, ele não vai ser precedido de preposição. Tá legal? Acompanhando comigo, olha só. Então, cujo o, cuja a, não existe. Cujo aquele, cujo seguido de verbo, não dá. Porque a gente viu que nós temos que ter dois substantivos aqui nesse valor de posse. Tá legal? Belezinha. Então, olha lá. O filme cujo artista foi premiado. Eu estou trabalhando aqui com você o cujo artista na função de sujeito. Ah, Terror, mas aí é simples verificar. Quem é a oração principal aqui? A oração principal é: o filme não fez sucesso. Isso é a oração principal. Tá vendo? O filme é sujeito, não fez, o não é advérbio de negação, fez é transitivo direto e sucesso objeto direto. Pronto, isso aí é uma oração principal. Agora, a gente vai analisar quem? O que eu grifei para você aí, o que eu grifei para você aí, que é oração adjetiva. Então, veja bem, cujo artista foi premiado. Você vai me ajudar aí, ó. Foi premiado é uma locução verbal da voz passiva. Foi premiado por alguém que eu não sei quem é. Beleza? O agente da passiva está indeterminado aqui, ó. Tranquilo. Terror, então quem é que foi premiado? Opa, me ajuda aí. Quem é que foi premiado, meus amigos? O artista, Terror. Ah, é, cara? O artista foi premiado? Tá bom. Que artista, hein, cara? Me ajuda aí, moçada. Olha só. O artista do filme. Tá vendo só? Quando eu falo artista, mas que artista é esse, Terror? Eu tenho cujo artista, tá vendo só? Esse cujo é o adjunto adnominal. Então, vamos lá, aquela regrinha que a gente falou, né? Que é importante você frisar aí. Quando eu falo cujo, eu subentendo a preposição de mais o substantivo anterior. Anotou aí? Anota de novo. Quando eu falo cujo, eu subentendo a preposição de mais substantivo anterior. Veja bem, quando eu falo cujo, eu vou subentender o quê? Do filme. Concorda? Então, quando eu falo cujo artista, vai ser o artista do filme. Cara, o artista do filme foi premiado. Isso aí, exatamente assim. Beleza? Tranquilinho. Pode ter uma preposição aqui antes do cujo? Não, porque cujo artista ocupa a função de sujeito. Está vendo só? Beleza. Então, a gente vai reproduzir aqui, ó, para você. Faz um print desse negócio aí. Tá legal? Faz um print disso aí que é importante. Olha só, eu deixei em negrito o cujo, que faz subentender preposição de mais substantivo anterior. Aqui está, ó, preposição de mais substantivo anterior. Então, eu resgatei essa oração adjetiva aqui, ó, tá, ó, e produzi um período simples. Veja bem, nós falamos o quê? Que cujo artista é o sujeito. Aqui, ó. Quando eu falo artista, ó, cujo artista é artista do filme. Aqui está, ó. O artista do filme foi premiado. Aqui foi premiado também. Belezinha? Tranquilinho, então? Ok. Então você percebeu aí esse emprego do cujo. Cuidado para não colocar cujo o artista, que a banca direto faz. Mete um o aqui, um aquele, cujo aquele artista de maneira alguma. Toma cuidado com isso, beleza? Percebemos o valor com o sujeito. Agora a gente vai explorar com o objeto direto. Beleza? Para você perceber justamente esse emprego aí, tá ok? Olha só. Lembra que eu falei? Quando eu falo cujo, eu vou subentender preposição de mais substantivo anterior. É isso aí, beleza? Tranquilinho, então sempre assim, tá? Agora vamos observar aqui essa oração adjetiva. Vamos lá. Qual é, Terror, a oração principal? A oração principal é essa daqui, ó. O filme não fez sucesso. É isso aí que é a oração principal. Qual é a oração adjetiva? Cuja sinopse li.
Beleza? Tranquilinho. Cuja sinopse li. Agora vamos pegar essa oração adjetiva aqui e vamos observar o verbo. Quem é que lê, terror? Cara, está subentendendo aqui, ó, eu. Sujeito oculto, eu. Eu li. Quem lê, lê alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto. Ah, é, terror? O que você leu? Ah, rapaz, eu li sinopse. Só isso não dá. Concorda comigo? Ah, vem cá, que sinopse é essa? Rapaz, eu li a sinopse do filme. Ah, agora eu entendi. Tá vendo só? Eu li a sinopse do filme. Show de bola? Porque você anotou aí, eu tenho certeza que quando eu falo cujo, eu vou subentender a preposição de mais o substantivo anterior. Então, quando eu falo cuja sinopse, eu entendo sinopse do filme. Show de bola? Resgatei aqui de novo a oração adjetiva, está vendo aqui, ó? Colocando num período simples aqui, ó, para a gente entender. Quando eu falo cuja sinopse li, eu entendo que eu li a sinopse do filme. Quando eu falo cuja, eu entendo do filme, que é o nosso adjunto adnominal. Tranquilinho? Belezinha? Vamos lá, tranquilinho então. Agora vai ficar melhor, porque a gente vai começar a colocar os preposicionados, para você perceber. Eu posso colocar a preposição aqui antes do cuja, terror? De maneira alguma, porque o cuja sinopse é objeto direto, não tem preposição antes, não é? Beleza. Vamos agora colocar um verbo que exige preposição. Eu tenho o verbo gostei, que é transitivo indireto. Veja bem, qual é a terror aqui, a oração principal mesmo? O filme não fez sucesso. Essa é a oração principal. Beleza? Tranquilinho. Sobrou quem aqui? Oração adjetiva. Aqui está. Tranquilo. Vamos então analisar isso daqui. Eu tenho ajuda adverbial de negação, o não aqui, né? E eu tenho quem é o sujeito de gostei? Eu, terror. Beleza. Eu, sujeito oculto. Tranquilo. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou gosta de alguém, não é? Ô, terror, você não gostou, eu não gostei de quê? Cara, eu não gostei da sinopse não, cara. Aqui, ó, o núcleo do objeto indireto aqui, ó, sinopse. Ok. E terror, agora tem um negócio aí, hein? Tem um problema aí. Porque eu tenho de aqui também, ó, não esquenta a cabeça. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Essa preposição de foi uma exigência do gostei. Concorda comigo? Então aqui você sabe que iniciou um objeto indireto, porque o verbo gostei exigiu preposição de aqui, ó. O filme de cuja sinopse não gostei não fez sucesso. Tá vendo só? Beleza. Então vamos lá, vou limpar isso daqui para ficar mais fácil você notar, ó. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Terror, eu não gostei da sinopse. Cara, vem cá, mas que sinopse é essa? Aí você vai lembrar do adjunto adnominal cuja, concordando com ele ali, ó. Quando eu falo cuja, eu vou subentender a preposição de com o substantivo anterior. Então, quando eu falo não gostei, ó, de cuja sinopse não gostei, quando eu falo de cuja sinopse, eu vou lembrar que é a sinopse do filme. Está vendo só? Aí, veja bem, ó. A preposição que a gente mostrou lá, que é subentendida, está aqui, iniciando o nosso adjunto adnominal, está vendo? Essa preposição de aqui, ó, ela inicia o objeto indireto. Ela é uma exigência do verbo transitivo indireto, gostei. Está vendo só? Eu não gostei de quê? Olha só a preposição aqui, ó. É essa daqui, ó. Está vendo? Essa daqui, ó. Essa preposição subentendida fica aqui nessa nossa reconstrução, aqui no adjunto adnominal. Belezinha? Então, vamos lá. A gente comentou o quê? Errou? Quando a gente usa o cujo, né, a gente vai subentender a preposição de mais substantivo anterior. Preposição de mais substantivo anterior. Então, quando eu falo de cuja sinopse não gostei, eu vou entender o quê? Não gostei da sinopse do filme. Tá legal? Não gostei da sinopse do filme. Sempre assim, bem mastigadinho, moçada. Vamos pegar mais uma? Vamos lá. Vamos transformar agora um complemento nominal, tá? A gente trabalhou antes com um verbo que exigiu a preposição de, né? Antes a gente havia trabalhado com um verbo que não exige preposição. A gente então teve objeto direto. A gente depois trabalhou como sujeito, está vendo só? Também sem preposição. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar com um complemento nominal. E aí a gente vai trabalhar como?
Ô terror, quem é que fez alguma coisa? Antes disso, quem é a oração principal? O filme não fez sucesso. Oração principal. Tá vendo só? Ô terror, beleza. Então quem é a oração adjetiva? Está aqui, ó. A gente sublinhou para você. Tá ok? Quem é que faz alguma coisa? Sujeito oculto, eu. Eu fiz. O verbo fazer é transitivo direto. Eu fiz o que, terror? Referência, objeto direto. Só que o nome referência, ele exige, ele rege preposição a. Tá vendo só? Fiz referência a. Belezinha? Tranquilo. Da mesma forma que a gente falou aqui, o gostei exigiu preposição a gente tem aí referência que exigiu a preposição a. É por isso que a cuja sinopse ocupa a função de complemento nominal. Ela completa o sentido de referência que aqui está. Referência à sinopse. E aí você vai se lembrar, isso vai ficar gravado na sua mente aí, né? O seguinte, quando eu falo cuja, eu subentendo a preposição de mais substantivo anterior. Então, quando eu falo cuja sinopse, eu vou entender o quê? Sinopse do filme. Belezinha? Então, vamos lá. Quando eu falo a cuja sinopse fiz referência, eu vou entender. Fiz referência, aqui o referência que exigiu o complemento nominal, que exigiu o complemento nominal aqui também. Ó. Tá vendo só? Beleza? Então, eu tenho essa preposição a aqui, que aqui está nessa reconstrução. Eu tenho essa preposição de subentendida como adjunto nominal aqui, ó, iniciando a adjunto nominal do filme. Belezinha, moçada? Então, a gente procura colocar toda essa estrutura devagar mesmo, com tranquilidade, para você perceber, né, esse estilo, porque às vezes a banca só coloca assim, um cujo, na sequência coloca um verbo. Já coloca que está errado, não tem jeito. Aí coloca cujo ele, cujo aquele, cujo o, direto, né? Porque muita gente fala errado, tá ok? Coloca essa estrutura erradamente. E aí, às vezes a banca só faz isso, você já elimina, tá tranquilo. Outras não. Ele faz toda a estrutura direitinho, e aí, às vezes, ele coloca uma preposição equivocada, beleza? Então, tem que analisar também essa preposição. Se o nome ou verbo exigiu preposição e qual foi a preposição. E, na boa, a banca FCC ela não coloca verbos que a gente tem dificuldade para encontrar a preposição. Você vai perceber que, intuitivamente, você vai descobrir, poxa, cabe essa preposição aqui. Entendeu? Nessa construção aí. Vamos acompanhando comigo, olha só. Belezinha, então, a gente trabalhou aí o complemento nominal, né? Agora vamos pegar um adjunto adverbial que eu acho que é interessante a gente fazer, tá? A gente tem aqui a oração principal, estive ontem na praça. Ah, beleza, estive ontem na praça. Antes de qualquer coisa, na nossa oração adjetiva, eu vou te perguntar o seguinte, que a banca costuma cobrar, né? Vem cá, moçada, foi montado, se encontra no masculino e no singular, tendo em vista que palavra? Circo ou centro? Então, veja bem, toma cuidado com isso. Foi montado, encontra-se no masculino e no singular, por conta de centro, masculino singular, ou circo, masculino singular? Que na realidade, a banca faz isso, faz essa pergunta. E aí vai um detalhe, o que na realidade se quer cobrar? Você ficar de olho em quê? Vem cá. Qual termo não é preposicionado? A noção aí de ser o sujeito, o termo não preposicionado. Primeira coisa que a gente vai notar. Se há um termo preposicionado, opa, esse não é sujeito, cara, né? E a gente sabe que um verbo, esse verbo, essa locução verbal da voz passiva aí, vai concordar com o seu sujeito, concorda? Acompanhando comigo, olha só. Um grande circo foi montado. O que foi montado? Algo foi montado. Um grande circo. Então, um grande circo é o sujeito paciente, beleza? Ok, é um sujeito paciente. Vamos lá agora, me ajuda aqui. Ó. Um grande circo foi montado. Ah, moçada, que beleza. Um grande circo foi montado na praça. Só isso é a informação que a gente precisa? Aliás, a informação foi precisa quando a gente fala um grande circo foi montado na praça? Não. Não por quê? Porque a gente tem aqui ó, o cujo. E você anotou aí. Quando a gente fala a palavra cujo, a gente subentende a preposição de com substantivo anterior, lembra? Tranquilinho. Então, quando eu falo, aqui nesse caso, em cujo centro foi montado um grande circo, eu vou entender o quê?
um grande circo foi montado no centro da praça. Não é simplesmente na praça, mas no centro dela, não é? Ah, terror, mas isso daí não faz diferença. Faz diferença sim, o local onde se vai montar o circo, concorda comigo? Beleza. Então, neste caso aí, a gente notou que o cujo concorda com o centro, não pode ser cujo o centro, toma cuidado com isso, beleza? Então, quando a gente fala em cujo centro, a gente entende no centro da praça, ocupando a função sintática de adjunto adverbial de lugar. Belezinha? Fica fácil a gente notar, então, com essa estruturazinha aí. Tá legal? Belezinha, vamos à frente. Agora é a hora da diversão, né, moçada? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar isso que a gente trabalhou aqui, a gente vai aplicar. E eu vou procurar trabalhar bem pausadamente, bem didaticamente, tá ok? Para que você possa realmente ter a noção do que é necessário, beleza? Acompanhando comigo, vamos lá. Essa questão aqui do TRT da 11ª, de 2017, nível técnico, tá? Então aqui é uma das alternativas, essa aqui é uma das alternativas, tá? E aí eu peguei essa questão aí, eu formulei uma questão a partir dela, né? Eu peguei então o que estava afirmado lá na alternativa C e trouxe aqui como se fosse uma questão, para você julgar essa afirmação como certa ou errada. Porque as demais alternativas cobravam outras coisas que agora não cabe pra gente, não interessa, tá? Então, olha só, está aqui o seguinte, ó, o segmento sublinhado em que não represente os valores em que ela acredita. Pode ser substituído por no qual. Caraca, terror, beleza, hein? Veja bem aqui, ó. Lembra que você falou, terror, que a gente tem o em que, né, ó? Você lembra que você falou comigo que quando a gente tem o que, a gente vai substituir, né? Esse que, a gente tem que tomar cuidado com a palavra que esse que é retomado. Beleza? O que você falou que a gente pode substituir por o qual e suas variações, dependendo da palavra, do substantivo que foi retomado, não foi? Beleza, tranquilinho. Então me ajuda aqui. Você vai me dizer aqui quem o pronome relativo que retoma. Que não represente os valores que, tá vendo aqui? Esse que retoma valores. Olha, terror. Se eu tenho o que retoma valores, esse que eu posso substituir por os quais. Beleza? Os quais. Como já tem preposição em aqui, ó, em mais os quais, vai dar o quê? Nos quais. Belezinha? Vai dar no qual? Não. Houve um erro de concordância aí. Tá ok? Como a gente trabalhou aqui esse emprego do pronome relativo, é importante a gente analisar isso e a banca faz muitas e muitas perguntas sobre isso. Tá legal? Então, a gente vai trabalhar com a questão 35. Vamos lá, vamos comigo aqui, ó. Preenche corretamente a lacuna da frase acima, o que está em. Então, você vai me ajudar aí, olha só. Uma criança pode revelar grande interesse por uma profissão. Ah, é, terror? Que profissão é essa? Aí vem uma oração adjetiva para caracterizar essa profissão. Ah, aquela profissão. Aí eu tenho que inserir aqui, ó, um pronome relativo, colocado aqui para a gente, nas alternativas. Bom, para eu colocar um pronome relativo aqui, com preposição, que várias, ó, com preposição aqui, ó, eu tenho que analisar o quê? A função sintática desse pronome relativo. E qual verbo, né? A qual verbo ele se relaciona? Vamos lá, então. Com qual verbo ele se relaciona? Então, nós temos aqui o verbo sonharam. Vamos lá, então, ó. Eu tenho, então, quem é que sonhou? Os pais. Então, nós temos aqui, ó, os pais como sujeito. Rapaz, os pais sonharam. Quem sonha, sonha com alguma coisa, beleza? Ó, é um verbo transitivo indireto. Rapaz, os pais sonharam com uma profissão. Ó, o terror, mas eu vou te falar uma coisa, que eu vivo falando que eu sonho isso direto. Cara, errado não está, não. A banca, inclusive, não deixou nada aqui como objeto direto para ninguém vacilar, beleza? Que é até permitido sim, numa boa. Mas quem sonha, sonha com alguma coisa, com verbo transitivo indireto e preposição com, beleza? Esse é o ideal. E aí, a banca, para evitar qualquer problema, colocou tudo com preposição. Tá vendo só? Acompanhando comigo. Então, nesse caso, você vai notar uma profissão com a qual, com que os pais sonharam. Os pais sonharam com, beleza? Alternativa C,
é a correta. Tá legal? Beleza, beleza, beleza? Vamos à frente, vamos devagar, vamos observando aí.